Vivemos em uma época em que quase todo mundo foi treinado para colocar os outros em primeiro lugar. Desde cedo aprendemos que devemos agradar, corresponder às expectativas, buscar aprovação e evitar conflitos. Crescemos acreditando que dizer não é egoísmo, que descansar é preguiça e que pensar em si mesmo é um defeito moral. O resultado é uma geração cansada, ansiosa e emocionalmente dependente da opinião alheia. Mas existe uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Enquanto você continuar vivendo para impressionar os outros, jamais construirá uma vida verdadeiramente sua. Colocar-se em primeiro lugar não significa abandonar as pessoas. Significa assumir a responsabilidade pela própria existência antes de tentar carregar o peso da existência de qualquer outra pessoa. Foi exatamente esse princípio que inspirou Friedrich Nietzsche quando falava sobre a necessidade de o homem superar a si mesmo. Para Nietzsche, o maior inimigo nunca foi outra pessoa, mas a própria fraqueza interior. O filósofo criticava duramente aqueles que viviam apenas seguindo a multidão, aceitando valores impostos pela sociedade e sacrificando seus próprios desejos para serem aceitos. Segundo ele, a verdadeira grandeza nasce quando o indivíduo deixa de viver para o aplauso coletivo e começa a construir sua própria identidade. Antes de conquistar qualquer posição no mundo, é preciso conquistar o domínio sobre si mesmo. E esse domínio começa em algo extremamente simples, mas profundamente difícil: aprender a dizer não. A maioria das pessoas vive dizendo sim para tudo. Sim para compromissos que não deseja. Sim para amizades que apenas drenam energia. Sim para relacionamentos onde não existe reciprocidade. Sim para trabalhos que destroem sua saúde mental. Cada sim dado aos outros quando você queria dizer não é uma pequena traição contra si mesmo. Aos poucos você deixa de reconhecer quem realmente é. Dominar a si mesmo significa controlar seus impulsos, suas emoções e suas reações. É fácil controlar alguém mais fraco. Difícil é controlar a própria mente quando ela quer desistir. É fácil parecer forte diante das pessoas. Difícil é permanecer disciplinado quando ninguém está olhando. É fácil fazer promessas. Difícil é cumprir aquilo que prometeu a si mesmo. A verdadeira força nunca foi física, sempre foi psicológica. Os antigos filósofos estoicos compreendiam isso perfeitamente. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores representantes do estoicismo, escreveu em seu diário que aquele que governa sua própria mente jamais poderá ser escravizado pelas circunstâncias. Enquanto a maioria tenta controlar pessoas, resultados e acontecimentos externos, o sábio concentra toda a sua energia na única coisa que realmente pertence a ele: seu próprio caráter. Essa é a diferença entre viver reagindo ao mundo e viver conduzindo a própria vida. Pense por um instante em quantas decisões você tomou apenas porque tinha medo do julgamento dos outros. Quantas roupas vestiu para agradar? Quantas palavras deixou de dizer? Quantos sonhos abandonou porque alguém riu deles? Quando você depende constantemente da aprovação externa, entrega sua liberdade nas mãos de desconhecidos. Sua felicidade passa a ser administrada por pessoas que talvez nem pensem em você durante 5 minutos do dia. Priorizar-se é recuperar essa liberdade. Significa cuidar do próprio corpo antes que ele adoeça. Desenvolver sua mente antes que ela seja dominada pelo caos. Construir estabilidade financeira para não depender de ninguém. Aprender novas habilidades. Investir em conhecimento. Dormir melhor. Alimentar-se melhor. Treinar seu corpo, ler bons livros, criar disciplina. Tudo isso parece egoísmo para quem nunca entendeu que uma pessoa forte consegue ajudar muito mais do que alguém completamente destruído. Existe uma diferença enorme entre egoísmo e autoestima. O egoísta acredita que todos existem para servi-lo. Quem se prioriza entende que precisa estar inteiro para viver com dignidade. É como acontece dentro de um avião. Em caso de emergência, você coloca sua máscara de oxigênio primeiro e só depois ajuda quem está ao seu lado. Não é falta de amor, é inteligência.
Quem desmaia tentando salvar todo mundo acaba não salvando ninguém. Outro erro muito comum é acreditar que ser uma pessoa disponível o tempo inteiro fará com que seja valorizada. A realidade costuma mostrar exatamente o contrário. Quanto mais você corre atrás da aprovação das pessoas, menos respeito desperta. O ser humano tende a valorizar aquilo que demonstra valor próprio. Pessoas que possuem limites claros, objetivos definidos e respeito por si mesmas, naturalmente transmitem presença. Elas não precisam implorar atenção. Sua postura fala antes de suas palavras. Nietzsche chamava esse processo de autossuperação. Não se trata de competir com outras pessoas, mas de competir diariamente com quem você foi ontem. Cada pequeno hábito construído fortalece seu caráter. Cada desafio enfrentado amplia sua confiança. Cada medo vencido enfraquece as correntes invisíveis que prendem sua mente. É justamente por isso que você deve dominar a si mesmo antes de tentar dominar qualquer área da vida. Antes de buscar riqueza, desenvolva disciplina. Antes de buscar reconhecimento, desenvolva competência. Antes de exigir respeito, torne-se alguém respeitável. Antes de procurar amor, aprenda a gostar da própria companhia. Pessoas emocionalmente independentes tornam-se naturalmente mais fortes porque deixam de agir movidas pelo desespero. Existe também um enorme poder no silêncio. Quem está constantemente tentando provar seu valor, acaba revelando insegurança. Quem realmente sabe quem é, não sente necessidade de convencer ninguém. Sua evolução acontece de maneira silenciosa. Enquanto muitos gastam energia tentando parecer importantes nas redes sociais, outros estão estudando, treinando, trabalhando e construindo uma vida que, no futuro, falará por eles. Tornar-se alguém impossível de ignorar não significa buscar fama ou chamar atenção. Significa desenvolver uma presença tão sólida que sua disciplina, sua tranquilidade, sua inteligência e sua confiança sejam percebidas naturalmente. Pessoas verdadeiramente fortes não precisam levantar a voz para serem respeitadas. Sua consistência faz isso por elas. No fim das contas, colocar-se em primeiro lugar é assumir o controle da própria história. É entender que ninguém virá resgatar você. Ninguém fará o trabalho difícil por você. Ninguém desenvolverá sua disciplina, sua coragem ou sua maturidade. Essas são conquistas pessoais e intransferíveis. Quanto antes você aceitar essa responsabilidade, mais cedo deixará de ser conduzido pelas expectativas dos outros e começará a viver de acordo com seus próprios valores. A maior vitória não é conquistar o mundo. A maior vitória é conquistar a si mesmo, porque quando sua mente deixa de ser escrava do medo, da necessidade de aprovação e da comparação constante, você se torna verdadeiramente livre. E um homem livre, disciplinado e consciente do próprio valor não precisa correr atrás do respeito. Ele simplesmente se torna alguém que ninguém consegue ignorar. Mas talvez a pergunta mais importante seja: como colocar isso em prática sem cair no egoísmo ou na arrogância? A resposta está nas pequenas decisões diárias. Colocar-se em primeiro lugar não é um discurso bonito. É um hábito que precisa ser construído todos os dias. Comece observando como você distribui seu tempo. Muitas pessoas passam horas resolvendo problemas dos outros, enquanto negligenciam a própria saúde, os próprios sonhos e os próprios objetivos. Pergunte-se: quanto tempo do seu dia é realmente investido em você? Quantas horas você dedica ao aprendizado, ao exercício físico, ao descanso, à leitura ou ao desenvolvimento de uma habilidade? Se a resposta for quase nenhuma, você já encontrou a primeira mudança que precisa fazer. Outra forma prática de aplicar esse princípio é aprender a estabelecer limites. Você não precisa aceitar todos os convites, responder todas as mensagens imediatamente ou estar disponível 24 horas por dia. Pessoas que respeitam o próprio tempo ensinam os outros a respeitá-lo também. Quando você diz não para aquilo que rouba sua energia, está dizendo sim para aquilo que realmente importa. Também é necessário abandonar o hábito de buscar validação.
Antes de tomar qualquer decisão importante, pergunte a si mesmo: Estou fazendo isso porque realmente quero ou porque desejo ser aceito? Essa simples pergunta pode mudar completamente sua vida. Muitas escolhas ruins nascem apenas do medo de decepcionar alguém. No entanto, quem vive tentando agradar a todos acaba decepcionando a única pessoa que deveria proteger: a si mesmo. Na prática, priorizar-se significa criar uma rotina que fortaleça sua mente e seu caráter. Acordar mais cedo para estudar enquanto os outros ainda dormem. Treinar seu corpo mesmo quando não há motivação. Economizar dinheiro em vez de gastar para impressionar pessoas que mal se importam com você. Ler livros enquanto outros passam horas consumindo distrações. Cada pequena decisão fortalece sua identidade. Os estoicos acreditavam que a disciplina era a verdadeira fonte da liberdade. Parece contraditório, mas não é. Quem controla seus hábitos controla seu futuro. Quem domina seus impulsos não se torna escravo dos próprios desejos. Imagine duas pessoas. Uma faz apenas aquilo que sente vontade e outra faz aquilo que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Depois de 5 anos, qual delas estará mais preparada para enfrentar os desafios da vida? A resposta parece óbvia. Aplicar essa filosofia também significa cuidar da sua saúde emocional. Pare de alimentar discussões desnecessárias. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda provocação exige reação. Às vezes, a maior demonstração de força é permanecer em silêncio. Marco Aurélio dizia que você sempre tem poder sobre sua mente, mas nunca sobre os acontecimentos externos. Quando entende isso, deixa de desperdiçar energia tentando controlar pessoas e passa a investir essa energia em controlar suas próprias atitudes. Outra prática importante é escolher cuidadosamente quem faz parte da sua vida. As pessoas ao seu redor influenciam sua maneira de pensar, seus hábitos e até suas ambições. Se você convive diariamente com pessoas negativas, pessimistas e acomodadas, aos poucos começará a enxergar o mundo da mesma forma. Por isso, coloque-se em primeiro lugar também ao selecionar suas amizades. Não tenha medo de se afastar de quem constantemente desrespeita seus limites ou diminui seus sonhos. Existe ainda um exercício poderoso. Cumpra as promessas que faz para si mesmo. Se decidiu acordar às 6 da manhã, acorde. Se prometeu estudar 1 hora por dia, estude. Se decidiu economizar dinheiro durante 1 mês, mantenha sua palavra. Cada promessa cumprida fortalece sua autoestima, porque você começa a confiar em si mesmo. A confiança verdadeira não nasce das palavras, nasce da repetição de ações coerentes. E talvez a aplicação mais importante seja aprender a ficar sozinho sem sentir vazio. Muitas pessoas permanecem em relacionamentos ruins, amizades tóxicas e ambientes destrutivos apenas porque têm medo da solidão. Mas a solidão pode ser uma grande professora. É nela que você descobre quem realmente é quando não existe ninguém para impressionar. Nietzsche via a solidão como um período necessário para o crescimento, porque é longe da multidão que o indivíduo consegue ouvir a própria consciência e construir seus próprios valores. Por fim, lembre-se de que colocar-se em primeiro lugar não significa viver apenas para si. Significa tornar-se uma pessoa tão forte, equilibrada e disciplinada que sua presença beneficia naturalmente todos ao seu redor. Um homem que domina suas emoções toma decisões melhores. Um homem que controla seus impulsos constrói riqueza com mais facilidade. Um homem que respeita a si mesmo ensina os outros a fazer o mesmo. E um homem que sabe exatamente quem é não precisa disputar atenção, aprovação ou reconhecimento. Quando você passa a viver dessa maneira, acontece algo curioso. As pessoas começam a notar sua mudança sem que você precise anunciá-la. Sua postura muda, sua fala muda, suas decisões mudam e sua confiança cresce. Você deixa de correr atrás de respeito e passa a inspirá-lo naturalmente. Esse é o verdadeiro significado de colocar-se sempre em primeiro lugar. Não viver acima dos outros, mas construir uma versão de si mesmo que seja forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio,
sem depender da aprovação de ninguém. No final, a vida sempre faz a mesma pergunta: você viveu de acordo com seus próprios valores ou passou a maior parte do tempo tentando atender às expectativas dos outros? Essa resposta determina quem você se torna. Lembre-se, ninguém construirá sua disciplina por você. Ninguém desenvolverá sua coragem. Ninguém protegerá seus sonhos com o mesmo empenho que você. Quanto antes compreender isso, mais cedo deixará de desperdiçar energia buscando aprovação e começará a investir na única pessoa que realmente pode transformar sua vida: você mesmo. Domine sua mente antes que o mundo tente dominá-la. Priorize seu crescimento antes de buscar reconhecimento. Fortaleça seu caráter antes de desejar poder, porque homens verdadeiramente fortes não são aqueles que controlam os outros, mas aqueles que aprenderam a controlar a si mesmos. E quando esse dia chegar, você perceberá que não precisará mais correr atrás de respeito, atenção ou validação. Sua postura, sua disciplina e sua tranquilidade falarão por você. Afinal, pessoas extraordinárias não convencem o mundo com palavras. Elas inspiram através da maneira como vivem. E nunca se esqueça: o maior investimento que você fará durante toda a sua vida será sempre em si mesmo.